destaque no Panorama CBN, a tentativa de adiamento da sabatina de Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula, a vaga no STF, isso para garantir mais tempo para que ele consiga votos da oposição. General Augusto Heleno alega sofrer de demência e conviver com Alzheimer desde 2018. A continuidade do recebimento de pensões e aposentadorias por parte de militares que tentaram dar o golpe. O governo sanciona um projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Nos Estados Unidos, ataque a tiros com morte de 2 integrantes da Guarda Nacional do país, perto da Casa Branca. E no esporte, CBF apresenta o Sistema de Sustentabilidade Financeira do Futebol Brasileiro. Panorama CBN. Oiê, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à edição desta noite do Panorama CBN. Eu sou Marcela Marcos e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e o que foi destaque na programação da CBN ao longo desta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025. Começo te contando sobre um impasse no Congresso. Governistas vão tentar adiar a sabatina de Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula a vaga no Supremo Tribunal Federal, para garantir mais tempo para que ele consiga votos da oposição. A data foi marcada por Davi Alcolumbre, para o dia 10 de dezembro. O advogado-geral da União tem menos de 15 dias para conseguir os 41 votos, mas aliados de Alcolumbre dizem que ele ainda não tem 30 votos na casa. A decisão de marcar a sabatina logo foi vista como estratégia após o presidente do Senado se irritar com Lula por não ter sido consultado sobre a decisão de indicar Messias. O parlamentar tinha já um candidato, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Aliados dizem que Messias tem um currículo invejável e que ninguém tem algo contra ele no Senado, mas o problema é a relação do governo com o Congresso, essa que esfriou de vez. Quem defende Messias, no Senado, diz que a aprovação dele depende muito mais do Palácio do Planalto que do próprio Messias, já que começou o périplo pelo Senado. Na edição anterior da noite aqui no Panorama, eu te contei sobre o início dos cumprimentos das penas de condenados no processo por participação na trama golpista após o trânsito em julgado desse processo. E agora eu trago que o general Augusto Heleno alegou sofrer de demência e conviver com Alzheimer desde 2018, durante o exame de corpo de delito realizado pela Polícia Federal na unidade militar, onde está preso em Brasília. O documento também registra perda de memória recente, prisão de ventre e hipertensão tratada com medicamentos. O procedimento é obrigatório para todos os detidos que ingressam no sistema prisional, ainda que Heleno esteja sob custódia militar. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o início das visitas aos condenados a partir desta quinta-feira. Bolsonaro já tem agendadas as visitas do filho Jair Renan e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Todas as visitas de mulheres, filhos e netos vão precisar de autorização do STF, exceto as de médicos e advogados. Bolsonaro vai poder receber visitantes por, no máximo, 30 minutos. O almirante Almir Garnier, preso em unidade da Marinha, foi o primeiro a pedir permissão para receber familiares. E olha, mesmo que percam as patentes, os militares que tentaram dar o golpe e agora estão presos definitivamente vão continuar recebendo pensões e aposentadorias que ultrapassam R$2 milhões por ano. Isso é possível graças à chamada morte ficta, que transfere aos familiares os valores recebidos por militares que são expulsos das Forças Armadas. Eles só podem ser excluídos, inclusive, das Forças Armadas mediante um processo específico e até lá podem manter os valores recebidos. Depois, se perderem a patente, aí o dinheiro passa para a família. O maior valor é justamente do general Augusto Heleno, que ganha no governo mais de R$38 mil de aposentadoria militar. Os generais Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto e o almirante Almir Garnier recebem aposentadorias semelhantes, acima dos R$36 mil. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi para a reserva como capitão, recebe pouco mais de R$12 mil por mês. Somados os valores mensais mais 13º, a conta ultrapassa os R$2 milhões por ano. E em relação ao almirante Garnier, no entanto, há dúvidas se ele teria o direito, pois ele se aposentou em 2023, depois das ações golpistas, e pode acabar perdendo os valores, segundo o advogado Fernando Capano, doutor pela USP, especializado em direito militar.
houve mudança no entendimento do TCU nesse ano sobre os casos de morte ficta. O Instituto da Morte Ficta atualmente está bastante restrito, né? E eu acredito que o TCU manterá essa posição para estes militares que estavam na ativa. Vamos pegar o caso, por exemplo, do almirante Garnier, né, que na época comandava a esquadra brasileira. E eu acredito que nessa perspectiva o que pode acontecer aí é uma tentativa de compensação de regimes previdenciários pelo regime geral de previdência social, óbvio, né, com as suas limitações e com o seu alcance. E essa distinção entre militares inativados e ativos é que precisa ser feita para a gente compreender melhor essa questão previdenciária. O ministro Alexandre de Moraes já comunicou ao Superior Tribunal Militar, STM, a condenação dos militares para que a corte decida sobre a perda do posto e de patente, mas um julgamento sobre essa questão deve ficar só para o ano que vem. O governo também já mandou um projeto de lei ao Congresso para mudar as regras de aposentadorias e pensões dos militares. A proposta acaba com a morte ficta, mas a medida está parada desde então. Não houve ainda a indicação de um relator para o texto. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em alta de 1,70% aos 158.554 pontos. O dólar comercial teve queda de 0,77% e terminou a quarta cotado a R$ 5,33. O euro vale 6,18 com baixa de 0,69%. Em tom de campanha, com recados ao Congresso e afago aos presidentes da Câmara e do Senado, o governo sancionou aquele projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000. O projeto ainda prevê o desconto na alíquota de quem ganha de R$ 5.000 a R$ 7.350. Em contrapartida, cobra alíquotas de até 10% aos que ganham mais de R$ 600 mil por ano. Com a sanção, a medida começa a valer já em 2026. O governo bateu bumbo para a principal promessa de campanha de Lula, lotou o salão do Palácio do Planalto com parlamentares e sindicalistas, mas em meio à relação conturbada com o Congresso, se deparou com as ausências dos presidentes da Câmara e do Senado. Mesmo assim, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, elogiou os dois. O Congresso Nacional teve sensibilidade para compreender esse objetivo. E por isso eu quero agradecer cada deputado, cada deputada, senador e senadora. Agradecer também aos presidentes Hugo Mota da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado. A ausência dos presidentes em nada ofusca a importante condução e apoio que deram a essa matéria. E aí, diante dessa situação toda do governo com o Congresso, que eu te contei aqui no começo, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, elogiou Lula, disse que sempre teve uma relação institucional boa com o presidente e que ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas deve dialogar em prol do país. Fato é que o governo ainda precisa do Congresso para aprovar medidas para fechar as contas do ano que vem. Em meio a ajustes fiscais, o presidente Lula fez um discurso voltado para os trabalhadores, com críticas aos mais ricos, e disse que governar para quem consegue viajar ao exterior é fácil. Ele defendeu a isenção do imposto de renda sobre o PLR, participação nos lucros e resultados. Essa, aliás, é uma demanda de sindicalistas. Lula disse que enquanto o banqueiro recebe bônus, os mais pobres são taxados. Eu estava ouvindo aqui o Lira falar para o Moisés da participação no lucro. É uma coisa que a gente vai ter que avançar. Nós temos que saber quando, mas nós vamos ter que avançar. São coisas que a sociedade moderna do século XXI exige. A gente não pode continuar com a mesma jornada de trabalho de 1943. Não é possível. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, disse, no entanto, que a proposta não está em discussão na Fazenda para o curto prazo. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou em reunião extraordinária nesta quarta-feira uma mudança nas normas de financiamento habitacional que permite aos trabalhadores utilizarem parte do saldo das contas que têm vinculadas ao FGTS para diminuir o valor das parcelas de empréstimos imobiliários em andamento. A nova decisão estabelece que os valores vão poder ser usados para amortização, compra ou abatimento de parcelas em todos os financiamentos imobiliários enquadrados no novo teto de pouco mais de 2 milhões. A mudança vale para contratos novos e antigos, sem depender da data de assinatura.
A decisão encerra o impasse criado desde 10 de outubro de 2025, quando o governo ampliou o limite do SFH, o Sistema Financeiro de Habitação, de R$ 1,5 milhão para R$ 2.025.000. A atualização não contemplou contratos fechados entre 12 de junho de 2021 e 9 de outubro de 2025, que continuaram impedidos de usar o FGTS caso o imóvel ultrapasse o valor anterior. O setor imobiliário e instituições financeiras pressionavam pela revisão, alegando prejuízos aos mutuários e risco de judicialização. Dois integrantes da Guarda Nacional dos Estados Unidos morreram após um ataque a tiros perto da Casa Branca. Uma pessoa foi presa. A sede do governo americano está em lockdown e ninguém pode entrar ou sair sem permissão do serviço secreto. Em uma rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o atirador de animal e disse que os 2 militares feridos foram socorridos em estado grave. Segundo o republicano, o autor dos disparos também ficou gravemente ferido e pagará um preço muito alto pelo ataque. Trump não estava na Casa Branca. Na noite anterior, ele viajou para a Flórida, onde deve passar o feriado de Ação de Graças. O vice-presidente J.D. Vance também não está na cidade. Segundo o jornal The New York Times, a Casa Branca chegou a emitir um alerta vermelho, que indica potencial risco de vida. Depois, o nível foi reduzido para laranja, que sinaliza alto risco, mas não necessariamente ameaça a vida. Várias ruas próximas à sede do governo também foram interditadas. A Agência de Aviação Civil dos Estados Unidos chegou a interromper todas as decolagens do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, que atende Washington por questões de segurança. A secretária do Departamento de Segurança Interna afirmou que trabalha com a polícia local para reunir mais informações sobre o ataque. O FBI e o Departamento de Justiça também investigam o caso e ainda não há informações sobre a motivação do tiroteio. Continuamos no noticiário internacional e nos Estados Unidos, mas tem um pouco de Brasil nessa primeira página. Escuta só. Uma brasileira, parente da secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, foi detida por agentes federais de imigração do ICE em Massachusetts, nos Estados Unidos. Segundo informações do Departamento de Segurança Interno, ela permaneceu nos Estados Unidos depois do vencimento do visto dela de turista, o B2, isso em 1999. Bruna Caroline Ferreira é considerada pelo ICE uma imigrante ilegal brasileira com antecedentes criminais. Ela tem um filho de 11 anos com o irmão de Leavitt, Michael. Segundo a defesa da brasileira, ela chegou aos Estados Unidos em 1998 com a família quando ainda era criança. Bruna era protegida por um programa federal que, na tradução em português, significa Ação Diferida para Chegadas na Infância. Ela estava no aguardo do processo para obter a cidadania americana. Ainda sobre o governo Trump, ao menos 4 deputados democratas afirmaram que o presidente dos Estados Unidos usa o FBI para intimidar congressistas. Segundo eles, a Polícia Federal Americana já tentou fazer interrogatórios após críticas contra o republicano. Os legisladores que acusam Donald Trump estão entre os que pediram para que os militares americanos e agentes de inteligência rejeitem qualquer ordem na qual considerem ilegal o presidente. A afirmação foi feita em um vídeo publicado no início do mês. O republicano rebateu, os chamou de traidores e disse que eles tinham cometido o crime de sedição e sugeriu que eles fossem condenados à pena de morte. Em um comunicado, 4 membros da Câmara dos Representantes afirmaram que o FBI entrou em contato com o sargento de armas da Câmara e do Senado para agendar entrevistas com os parlamentares. Os militares da Guiné-Bissau anunciaram nesta quarta-feira que assumiram o controle total do país, suspendendo o processo eleitoral e fechando as fronteiras 3 dias após as eleições legislativas e presidenciais da nação na África Ocidental. Eles também anunciaram a deposição do presidente Umaro Sissoko Embalo. Segundo a agência de notícias France Press, o anúncio foi feito por militares que leram um comunicado no quartel-general do Exército na capital, Bissau. Antes disso, tiros foram ouvidos perto do Palácio Presidencial do país, enquanto homens em uniformes militares tomavam a principal via de acesso ao prédio. Guiné-Bissau tem um longo histórico de golpes de Estado e tentativas de tomada de poder desde que se tornou independente de Portugal em 1974.
E a Justiça da França condenou de forma definitiva Nicolas Sarkozy em um novo caso de financiamento ilegal de campanha eleitoral em 2012. A Corte de Cassação, o mais alto tribunal da França, rejeitou o recurso dele e manteve a condenação sofrida em 2024 pelo ex-líder francês por financiamento ilegal de campanha relacionada a essa tentativa fracassada de reeleição em 2012. Nesse processo, ele recebeu uma sentença de 1 ano de prisão, com 6 meses de detenção obrigatória, e o restante pode ser cumprido por meios alternativos, como o uso de uma tornozeleira eletrônica. Esta é a segunda derrota sofrida por Sarkozy nos tribunais franceses nos últimos 3 meses. Ele foi condenado em setembro em outro caso, quando foi declarado culpado por financiamento ilegal na campanha com recursos do governo da Líbia. Última do bloco internacional. Um tribunal do Peru condenou nesta quarta-feira o ex-presidente Martín Vizcarra a 14 anos de prisão por receber subornos anos antes de assumir o cargo. Aumentou com isso a lista de ex-líderes presos por corrupção no país. Segundo a sentença, Vizcarra aceitou cerca de $676 mil de empresas de construção em troca de contratos de obras públicas quando era governador de Moquegua, no sul do Peru, entre 2011 e 2014. Durante o julgamento, que começou em outubro do ano passado, ele negou as acusações e afirmou ser alvo de perseguição política. Panorama CBN. E agora eu volto para o Noticiário Nacional para falar sobre uma operação da Polícia Civil no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, que terminou com suspeitos mortos em confronto e um preso. Uma criança de 12 anos foi baleada dentro de uma unidade de ensino da região enquanto estava no pátio da escola, que fica grudada nos fundos do batalhão da Polícia Militar da Maré. Ela foi encaminhada para uma clínica da saúde, teve uma bala retirada e foi transferida para o Hospital Getúlio Vargas. Um outro tiro atingiu uma sala de aula da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. A bala perfurou a parede do 2º andar do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. A Laís Macedo, que estuda matemática e ciências da terra no CCNM, estava com prova de cálculo quando o tiroteio começou e ela contou à reportagem da CBN como a situação a deixou ansiosa. Ela relatou que não é a primeira vez que as aulas são paralisadas em razão de tiroteios atingirem aí a unidade. Um helicóptero da polícia pousou no campus do Fundão, o que gerou tumulto entre os estudantes. De acordo com a polícia, a aeronave precisou pousar no local por questões estratégicas. Diante dos confrontos, a linha amarela e a vermelha tiveram interdições e fluxo intermitentes nas vias expressas. Segundo a Polícia Civil, agentes da Subsecretaria de Inteligência e da Coordenadoria de Recursos Especiais identificaram a movimentação de traficantes fortemente armados que se preparavam para invadir uma comunidade rival. A ação resultou em confronto na região. Mudando de assunto, mas ainda falando sobre segurança pública, porque agora o spray de extratos vegetais pode ser usado livremente como instrumento não letal de legítima defesa para mulheres no estado do Rio. A medida entrou em vigor com a publicação da Lei 11.025/2025 do Diário Oficial desta quarta-feira. A justificativa apresentada pelos deputados autores do projeto defende o dispositivo como ferramenta prática e proporcional de autoproteção em um cenário de violência crescente. Os deputados afirmam que a proteção da vida, da família e da dignidade da mulher devem ser prioridade do Estado e da sociedade. Eles apontam que, apesar de políticas públicas e leis específicas, muitas mulheres seguem desamparadas diante da escalada de violência e que o poder público não consegue estar presente em todos os locais onde o risco se manifesta. Para os autores, o spray de extratos vegetais representa uma alternativa eficaz, acessível, não letal e, diferentemente de outros instrumentos de defesa, eles destacam que se trata de um meio proporcional que não ameaça a vida do agressor, mas garante à mulher condições reais de preservar a dela. Agora eu te trago mais detalhes sobre um assunto que a Bianca Santos já antecipou na edição do Panorama na manhã desta quarta-feira. Porque a Anvisa aprovou a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, a primeira do mundo em dose única. A Butantan DV vai ser utilizada na população brasileira de 12 a 59 anos. A agência assinou o termo de compromisso que vai definir as obrigações do fabricante. Essa é uma etapa administrativa necessária para formalizar o registro do imunizante, que vai ser incluso no Programa Nacional de Imunizações, o PNI.
E o Ministério da Saúde afirmou ao Jornal da CBN que a expectativa é que a vacina esteja disponível na rede pública no início do ano que vem. Alexandre Padilha destacou, no entanto, que as estratégias para a aplicação ainda vão ser definidas numa reunião com especialistas na próxima semana. Nós vamos trabalhar, obviamente, a partir dessas recomendações do Comitê Técnico de Especialistas para definir o público que começa a vacinação, né, quais faixas etárias são prioritárias. Essa é uma vacina uma grande expectativa porque ela é apenas uma dose, então é mais fácil a adesão do que a vacina que tem disponível atualmente, né? Além da gente poder ter esse ganho de capacidade de produção com a parceira chinesa. Mesmo antes da aprovação, o Butantan tinha dado início à produção da vacina no Parque Industrial. O órgão já tem mais de 1 milhão de doses prontas para ser disponibilizadas ao PNI. O Instituto também fechou uma parceria internacional com uma empresa chinesa para aumentar essa produção. O acordo vai permitir ampliar a capacidade de fornecimento para entregar aproximadamente 30 milhões de doses no segundo semestre de 2026. A aprovação da vacina ocorre após 5 anos de acompanhamento com voluntários do ensaio clínico encaminhado à Anvisa. No público de 12 a 59 anos, o imunizante mostrou mais de 70% de eficácia geral, mais de 91% de eficácia contra a dengue grave e com sinais de alarme e 100% de eficácia contra hospitalizações por dengue. O estudo conduzido entre 2016 e 2024 avaliou a Butantan DV em mais de 16 mil voluntários residentes de 14 estados brasileiros. Composto pelos 4 sorotipos do vírus da dengue, o imunizante se mostrou seguro e eficaz, tanto em pessoas com infecção prévia, como naquelas que nunca tiveram contato com o patógeno. A maioria das reações foi leve a moderada, sendo as principais: dor e vermelhidão no local da injeção, dor de cabeça e fadiga, e eventos adversos sérios relacionados à vacina foram raros e todas as pessoas se recuperaram. Essa vacina é a primeira que pode ser aplicada em apenas uma dose no mundo, com proteção estimada em 5 anos. E agora a ideia é ampliar a faixa etária de aplicação dessa vacina tanto para o público infantil quanto para aquele acima de 60 anos. Momento do esporte aqui no Panorama, para você saber que a CBF apresentou nesta quarta-feira em São Paulo o Sistema de Sustentabilidade Financeira do Futebol Brasileiro. Este é o nome do conjunto de regras que vão ser aplicadas aos clubes das séries A e B a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O objetivo desse sistema de fair play é permitir maior equilíbrio financeiro às equipes. As normas se baseiam em 4 pilares com indicadores que vão ser monitorados por um órgão criado com este fim: a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol. Serão 3 janelas de monitoramento, em 31 de março, 31 de julho e 30 de novembro de cada temporada. E aí vão preencher formulários de autodeclaração. Toda transação entre clubes deverá ser registrada e detalhada em um sistema próprio da CBF, inclusive a forma de pagamento. Bom, e aí são várias regras, como por exemplo de endividamento. A dívida líquida de curto prazo, que geralmente vence em até 1 ano, vai precisar ser menor que 45% das receitas relevantes do clube. Hora de falar de futsal, porque a seleção brasileira segue invicta na Copa do Mundo Feminina da modalidade. Nesta quarta-feira, a equipe comandada por Wilson Saboia enfrentou a Itália na segunda rodada da competição e não deu chance para as adversárias, vencendo por 6-1. Ana Luísa, Emily, Amandinha, Débora Vanin e Camila marcaram os gols do Brasil. A Amandinha, aliás, marcou 2. Renata Damati foi a única italiana a marcar na partida. A competição ocorre na região metropolitana de Manila, capital das Filipinas. A seleção passa a régua na fase inicial no sábado, dia 29, às 8h30 da manhã, contra o Panamá. Acho que deu para reconhecer, né? Esse trechinho de trilha que você ouviu aí é da famosa série Stranger Things, que eu trouxe para te contar que a 5ª e última temporada tá com um lançamento marcado então para esta quarta-feira. 4 anos se passaram desde que coisas sinistras começaram a acontecer em uma pequena cidade americana e quando um grupo de garotos aventureiros conheceu uma menina super poderosa. Isso da própria história, porque na vida real, digamos assim, são 9 anos
desde que os atores interpretaram os personagens pela primeira vez. Enquanto para muitos fãs é estranho ver essa transição, os intérpretes têm um certo conforto com o crescimento. A Millie Bobby Brown, que interpreta a 11, por exemplo, contou ao portal G1 que ela e a personagem praticamente cresceram em paralelo e que, na primeira temporada, ela não sabia quase nada sobre interpretação. E convenhamos, nem parecia que ela não sabia, né? Mas que ela aprendeu muita coisa ao longo da própria infância e aí traz com ela na bagagem agora. Os primeiros episódios lançados nesta quarta são parte do volume 1 da temporada, que terá 8 no total. O objetivo dos jovens amigos agora é se juntarem para derrotar o monstruoso Vecna vivido por Jamie Campbell Bower. No dia 25 de dezembro, a plataforma de streaming Netflix divulga outros 3. A Grande Despedida estreia no dia 31 de dezembro, sempre às 10 da noite. Essa edição do Panorama fica por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Marcela Marcos. A edição e a sonorização por Anderson Wendel. Deixo o convite para você mandar mensagem para o Panorama nesse meu período aqui, por e-mail no marcela.marcos@cbn.com.br ou pelo Instagram no @marcelademarcos. E não esquece, a próxima edição do Panorama chega às 7 da manhã com Bianca Santos. Amanhã à noite eu tô de volta. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.